Oi pessoal, eu sou a Carol Santin e estamos de volta para mais um vídeo e hoje vai ter uma entrevistada muito especial, Gabriela. A Gabi fez intercâmbio em Salamanca e vai contar um pouquinho pra gente a experiência dela. Bom, Gabi, bem-vinda ao canal! Obrigada, é verdade. Vamos lá então, Gabi, conta pra gente por que você escolheu estudar espanhol e por que você escolheu Salamanca? Como é que foi esse processo aí dessa decisão? Você acredita séria? Por que eu escolhi espanhol? Porque eu já falava inglês, eu tinha pouco tempo, porque eu tinha pouco dinheiro, então espanhol era a língua que eu podia aprender um pouco mais rápido, tem bastante necessidade pro currículo, que a gente usa, acaba usando mesmo quando a gente trabalha, e foi o meu caso, graças a Deus eu consegui, graças a Deus, sabe? Graças a Deus. Fim na vida! Consegui usar para alguma coisa também, né, para ter um retorno desse investimento, que não é baixo. E eu também não estava muito assim querendo, pro tempo que eu tinha de viagem, que eu fiz uma viagem longa e 3 meses eu utilizei para estudar. Então eu não queria assim aprofundar numa língua, fazer um cursar alguma coisa super difícil. Eu queria aproveitar a viagem e aprender uma coisa nova e voltar com um pouco mais de bagagem, né? Entendi. E como é que surgiu Salamanca nesse... Salamanca. Como é que foi Salamanca? Salamanca foi porque eu já fazia, assim, eu achava legal estudar espanhol, eu fazia aula de inglês, fazia aula de espanhol. Essa professora é uma amiga da família, uma pessoa super legal, a Joana Rodrigues, e ela falou, sabe que há 50 anos atrás eu fiz uma viagem para Espanha e eu aproveitei um intercâmbio em Salamanca para eu tirar algum proveito de estudar o espanhol e fazer algumas viagens ao redor ali de Madrid, de Barcelona, né, os pontos mais visados, mas ela resolveu ir para uma cidade universitária que foi Salamanca. E eu me encantei por essa história, como ela contou, a forma como ela contou, e eu falei, quero fazer a mesma coisa, que provavelmente vai atender o que eu preciso, que era fazer esse objetivo ali. Aprender o idioma e ter uma vivência cultural. Exato. Bacana. E aí você teve essa indicação. Quando você teve essa indicação do curso, da universidade, você fez sozinha ou você fechou com alguma agência? Como é que foi esse processo do fechamento do intercâmbio? Tá, boa. Eu fiz sozinha, eu entrei no site da Universidade de Salamanca, eu vi como que eram os programas, que é bem fácil de fazer as eleições ali do que você quer. E é super fácil, assim, é bem fácil. Você já busca o período que você tem, daí você faz, né, a continha de trás pra frente. Se eu tenho tanto de grana para tanto tempo, se vai ser possível você fazer um pouco também de aproveitar as viagens que tem para fazer um pouco de vida cultural, social. Não adianta você também ir pra lá e pensar que você só vai estudar. No fim você ficou 6 meses fora, 3 meses estudando e 3 meses viajando. Foi. Esse foi o período total do seu intercâmbio. Legal. E como que era o curso? Qual que era a estrutura do curso? Que horário você estudava? Como que você combinava essa questão do estudo e essa coisa da questão cultural que era bem importante pra você? Tá. Eu escolhi estudar de manhã porque eu gosto mais da manhã para estudar. Acho que quando você chega lá, você faz uma prova. Você chega lá, faz uma prova para você encontrar o seu nível. Aí você faz essa prova de encontrar o seu nível de entendimento de espanhol. Aí você escolhe o período, que eu acho que só tinha a parte da manhã. Não, tinha manhã e tinha tarde também. E aí a parte da manhã, mas é uma carga horária até que grande, assim. É tipo 7 ao meio-dia, das 7 da manhã ao meio-dia. E isso é na universidade, né? Sim. Que é o que acompanha a grade já curricular lá dos universitários. E eu queria um período para poder estudar. E eu sabia que se eu estudasse de tarde e usasse a manhã para estudar, para passear não ia ser legal. E eu sabia que eu ia precisar fazer um complemento entre o que estava na grade e o que eu tinha que fazer autonomamente. Sozinha. Legal. E aí o curso abordava o quê? Todas as habilidades de espanhol? Era mais gramática, mais conversação? Tinha coisas
aulas diferentes? A escola proporcionava algum passeio? A universidade, no caso, tinha algumas aulas diferentes? Tô Como com que era essa essa cara questão? de, tipo, como é que foi, porque faz 10 anos, né? Lembrei, era assim, ó. Era Espanhol, Cinema e Cultura, o nome do curso. Tá. Língua, cinema e cultura. Então tinham as aulas de espanhol, com os livros de gramática, enfim, tudo bonitinho para você aprender mesmo a língua. E tinha as aulas de cultura, que aí era aquela coisa gostosinha, assim, de fazer de intercâmbio, de ficar dando as dicas de lugares para comer, enfim, um pouco de umas histórias mais de curiosidade, um pouco mais assim superficial, mais interessantes. E o de cinema, que eu peguei muito filme lá, tinha uma biblioteca na universidade, você podia usar também todo o recurso da universidade, além de ser uma universidade linda e super turística, porque a Universidade de Salamanca em Salamanca, das mais então antigas também. que é uma das mais antigas, enfim, e assim, era um ponto turístico também de visitação. Então tinha essa história do cinema, daí a gente assistia filme em casa, que eu assistia no computador, que eu tinha levado, não usava nenhum recurso da casa. Depois eu vou falar, né, que eu me hospedei. E aí era bom que tinha essa divisão entre língua, cultura e cinema. Esse professor de cinema era muito legal, era uma aula diferente, uma aula mais descontraída. Bacana. Muito bom. Legal. Próxima pergunta. Como que era a acomodação? Que tipo de acomodação você escolheu pra ficar? Que cabia no bolso? Tô brincando. Não, eu quis... Não, o problema não era dinheiro, gente. O euro tava diferente, né, há 10 anos atrás. Quanto tava, hein? Quanto tava? Quanto tava o Quanto euro? tá? Quem que sabe essa resposta? Coloca aí. 4,52 tá hoje? Imagina, hoje tá 4,80 com o IOF. Deve ser Eu acho que foi 3 3,16. e pouco, A minha era assim, a minha memória era uma coisa 3,16. E novamente, né, vai na premissa. Quem converte não se diverte. Que acomodação que eu escolhi? Eu escolhi ficar em casa de família. Casa de família. Olha pra câmera. Que era uma duenha, Araceli. E eu escolhi ficar mesmo com uma velhinha, porque eu queria ali aproveitar ao máximo, porque eu sabia se fosse uma família, ia ter ou bagunça na Eu tô casa. emocionada, tá, com você aqui. É isso que eu falo nas pessoas, pessoal, vai anotando aí. Eu fiquei, bom, eu tinha, primeiro, gente, experiência é o que vale, né? Eu tinha 26 anos. Então, se você tem 18 anos, pergunta pra alguém, pergunta pros mais velhos. Não, eu já sabia que eu não queria muita bagunça, que eu queria focar nos estudos, que eu não ia muito pela onda vou ficar com vários amigos lá na universidade, ficar na, como é que chama aquilo ali? Residência estudantil, que eu sabia que ia ter um monte de chulé, eu não ia gostar. Muita barata, muita pizza embaixo da cama, não ia gostar disso. Então eu falei assim, vou ficar com uma duenha porque eu quero ir na igreja com ela, eu quero ver as amigas dela, eu quero ver o laque dela, saber qual era o laque que ela usava, das velhinhas lá, tudo maravilhosa, arrumada. Você então, considerou que a casa de família, né, uma senhora, ia ter uma imersão maior na cultura. E eu queria que fosse assim, que tivesse um quarto só pra mim, isso era importante, não dividir quarto. E eu sabia que com isso, pra ter um quarto só pra mim, a casa não ia ser uma casa gigante, era um apartamento onde era eu, uma coreana num quarto, eu no outro e a duenha Araceli cuidando da gente. E você cozinhava, ela cozinhava, como é que era a questão da alimentação? Era a pensão completa, tá. Era 2 refeições na casa, 3 refeições na casa eu podia ter. E eu aproveitava as 3 refeições, coisa que os meus coleguinhas dos seus 18, 17 anos não aproveitavam tanto. Eles ficavam querendo ficar na rua, E gastavam mais dinheiro, iam nas cafeterias, almoçavam fora. E o que eu fazia? Tomava café da manhã na duenha, no horário que a casa tinha um horário específico, como se fosse um hotel, tinha um horário mesmo. Então eu arrumava meu quarto,
a minha rotina. Posso aproveitar falando de rotina? Conta essa rotina, que é uma curiosidade. Boa. Eu acordava super cedinho naquele frio, era outubro, né, que eu comecei em outubro lá. Eu acordava naquele friozinho e tomava café da manhã, ia a pé andando 3 km, eu chegava aquecidíssima, e aí tinha as aulas até meio-dia, acho que eu levava algum lanchinho, alguma bolachinha, alguma coisa assim. Depois eu voltava 3 km, almoçava na duenha, as tortilhas, os pescados, as coisas todas ali. Às vezes, quando eu tinha muita sorte, tinha paella, que eu ficava insistindo ali, fazendo todo um lobby com ela, porque era caro ter as comidinhas da paella, mas ela fazia pra mim, porque a gente ficou bem amiga, e ela costumava receber muito teenager americano. E os brasileiros têm uma coisa da educação, de saber cuidar da casa, de não ser chafurdar na bagunça. Eu acho, né, que a gente é assim maravilhoso. Então ela tinha uma super simpatia comigo, eu já cheguei já mandando um espanhol, mesmo não sabendo. Olá, que tal? Já mandando um atento, não sei, já não metia ali uma banca de que sabia, não sabendo nada. E ela gostou. E eu dava muita atenção, assistia os programas tipo As Márcia, Goldschmidt da tarde, tudo com ela. Então a gente já ficava sabendo das fofocas sempre era fofoca do jogador de futebol ou do toureiro com alguma modelo. Toureiro? Era toureiro. Com alguma modelo. Sempre. Umas coisas bem cabeluda, bem de agressão física. Nossa, bem legal, assim. E aí eu almoçava, às vezes me dava o luxo de tirar uma siesta, mas era com hora marcada, tipo 35 minutos pra dar uma dormidinha. E aí eu descia de volta, 3 quilômetros, pra Casa de las Conchas, que é a biblioteca, que eu fiz uma inscrição lá que não podia, inclusive, você tinha que estar ou residindo, ou ficar com um visto de mais ou menos 6 meses, tinha uma coisa, você tinha que ter um período mais longo nessa sua, mas eu brasileiramente jogou falei, seu por cabelo, favor, jogou o cabelo, falei, era pra bateu o estudar, cabelo já era. quero estudar, amor. Daí eu ficava lá falando assim, dando querendo muito, e aí eu ganhei uma carteirinha lá na Surdina. De acesso. E aí eu consegui ter o acesso e ficava das 2 da tarde até a hora que fechava a biblioteca, na biblioteca, direto. Aí depois voltava 3 quilômetros. Aí eu parava num rinconcito ali, bem num boteco. Mentira, boteco não é assim. Num boteco ali, pedia 2 taças de vinho, ficava usando a internet. 2 taças pra você e você mesma. Era uma pra começar e outra pra concluir, pra despedida. E aí pedia 2 tacinhas de vinho da casa ali, tomava, já chegava assim, flutuante, pleníssima. jantava, fazia mais alguma coisa assim e já ficava com sono e dormia. Porque eu já tava embriagadinha. Tava relaxada. Tava ali. E conta pra gente, teve algum perrengue? Algum perrengue, alguma situação engraçada, algum fora? Você lembra de alguma situação? Teve. Conte pra gente. Compartilhe com a gente essa sua vergonha. Ai, nossa. Eu mandei sua perna, tô brincando. Não, teve uma coisa de uma curiosidade, porque foi em outubro que eu comecei lá, tipo 3 de outubro acho que começaram as aulas. Inclusive eu acho que ainda mantém essa história do programa, porque é outubro a dezembro. Tá. E aí eu acho que alguma coisa no meio do ano e algo no começo do ano. Eu peguei esse último trimestre. E que foi muito legal, inclusive, pra quem quiser ir pra Europa em geral, mas assim, numa cidade pequenininha da Espanha, os feriados religiosos católicos são super relevantes. Então, o que tinha? Era finados, foi bem importante, que eles fazem toda uma... Como chama quando a pessoa fica fazendo tipo, uma... Passeata, né? Passeata, eu sei o que é. Passeata é outra coisa. Fugiu o nome agora. Gracinha. Ela é uma gracinha, como é que chama isso? Eu esqueci agora. Também não lembro, mas enfim, vocês as pessoas saem caminhando, tá? E
E aí tem várias comidas típicas nos lugares, tipo, eu lembro muito bem que tinha os huesos de santo, que aí eram uns torcidinhos, tipo aquela massinha de pastel que a gente come aqui, às vezes assim com açucarada. Daí eram uns huesitos de santo, aí tem os pastéis lá, alguma coisa que também é ligado a esse feriado. A cidade fica meio nessa comoção e tal, é bem legal. Tá. E aí qual foi o seu perrengue? E o meu perrengue chique. Tinha os meus coleguinhas, tudo, que ficavam, você é brasileira, né? Eu ficava bem, tipo, disfarçando que eu não falava inglês. Falava que eu não falava inglês só pra eles não quererem falar, pra eu ficar o tempo todo me comunicando em espanhol. Porque tinha muito americano na minha turma, oriental e não tinha europeu. Assim, se tinha, talvez uns 2 que eu nem me lembro. E aí um dia foi assim, vamos fazer uma feijoada. Aí eu, puta, vamos fazer, porque a comida do Brasil, acho que em algum momento da cultura, o professor ficava me usando de exemplo ali, do tipo, né, porque as brasileiras, né, os brasileiros, e aí falou alguma coisa de comida típica, falou de feijoada. E eu falei, vou fazer uma feijoada pra vocês. Aí dali eu busquei. Você fez essa feijoada vegana? Fui buscar os pertences todos, consegui. Tava lá meio assim, meio tensa, porque eu não cozinhava já muito, e aí ainda por cima me metia a fazer isso pra uma festinha ali, tem fotos dessa festinha e tal. Eu ali cozinhando. E eu não conhecia a casa, que era uma república de alguém que eu entrei lá pra fazer essa feijoada, não foi na minha casinha. E eu coloquei açúcar no lugar de sal. E foi horrível. Em nenhum momento você experimentou no final. E as pessoas não conheciam, eu falei assim, quer saber, eu não tô mais assim agora, querida. Eu não tinha assim, então peraí que eu vou fazer outro feijão. Porque foi um saquinho de feijão que eu comprei. Acabou tudo. Umas linguicinhas, não sei o que. Então isso eu tinha que deixar da parte, eu cozinhei um feijão com açúcar. Nossa, mas eu não quis falar pra ninguém, pra não passar um mico, porque eu queria dizer que eu não tava arrasando. E foi assim mesmo. E aí eu salguei as outras coisas, o feijão ficou meio sweet. Ficou meio... Americano gosta de tudo bem são meio sweet. assim, eles não sabem. E aí eu servi uma feijoada assim, e eu comendo assim meio mistureba, meio tipo um agridoce, entendeu? É assim que é a feijoada. Eu fiz isso. E ninguém nunca vai saber. Agora eles vão saber, né? Meus amigos vão curtir como esse vídeo. 10 anos depois, Confissões de Gabriela. Você acredita que eu fiz isso? E eu também passei meu aniversário lá. E eu também não queria contar, porque eu não queria que ninguém soubesse minha idade, porque eu tava com medo de ser bulinada lá, de sofrer bullying. Porque eu ia ser a tia dos 18 anos lá. Só que, coincidentemente, tinha um brasileiro na turma que ele era cidadão inglês. Então ele não falava que ele era brasileiro, ele falava que ele era inglês. Só que nesse dia rolou um momento ali que ele falou que era aniversário dele, eu não me aguentei também, fiquei meio emocionada ali sozinha, longe de casa, não sei o quê. E peguei e fechei lá ele, era... não vou lembrar o nome dele. Mas não importa, o que importa é que eu ia passar um aniversário sem ninguém saber de nada, sem contar pra ninguém. Mas acabei compartilhando esse momento com ele. E aí a gente passou, eu e ele tomando todos os chupitos que tinham em Salamanca, porque lá o drink de lá é um chupito e a gente fez uma chupito night. E nossa, eu roubava os copinhos. Hashtag chupitonite, gente. Nossa, eu tenho aqui os copinhos tudo que eu levava na bolsa. Totalmente o menino não aguentou, a gente voltou de novo, a vida era andar a pé ali. E eu não sabia onde é que eu tava, porque já era tipo o 3º dia assim, de Salamanca. Eu já chafurdei nisso, depois também nunca mais, só fiquei na biblioteca. Muito bem. Gabi, e última pergunta, como é que você avalia mais ou menos o gasto semanal lá? Você já andava muito a pé, já economizava com transporte, você já tinha as refeições na família. Se a gente for considerar uma média por semana entre passeios, que você não vai andar todo dia a pé, que você vai usar um pouco de transporte, o que você imagina mais ou menos para uma pessoa que vai viajar hoje, né? O euro não tá mais 3 e pouco, mas... Qual que seria uma média que você imagina? Acho que 200, né, por semana. Uns 200 por semana a pessoa come, vive, passeia. Toma o vinho ali. Economicamente, né? Sem extravagâncias. Sim. Inclusive tem algumas viagens que o curso proporciona, que você compra ou não. Tá. E elas são super baratinhas.
Ah, Tipo, legal. um ônibus sai no sábado, 7h30 da manhã, pra você fazer alguma coisa próxima. Tá. Daí você também se controla, se coordena Tá. pra o que você vai gastar na semana, pra você conseguir fazer uns passeios de final de semana. Entendi. Às vezes com hospedagem, às vezes era um bate e volta. Tá. Então essa é uma outra coisa legal da universidade. Legal. E uma mensagem final pra quem tá com medo de fazer intercâmbio, tá na dúvida se vai ou não. O que você diria pra essa pessoa agora? Olha esse momento, olha pra câmera. Ela é toda sua, Gabriela. Gente, quem sou eu? Não, eu acho que tem que fazer, né? Tem que fazer, não tem essa de ter medo, né? Por favor. Medo é uma coisa do passado. Não tem que ter medo. Cadê? Não tem. Não, tem muita. Lá é muito seguro. Salamanca é muito legal, tem muita coisa pra visitar. Eu depois fiquei indicando pra todo mundo, não me aguento, fico fazendo propaganda mesmo pra todo mundo ir, de qualquer idade. E em geral, Salamanca, tipo, só vai. Tem muito respaldo da universidade, mas em geral, assim, tem que ter essa experiência. Não tem como. Depois você vê o que fica. Não tem que ter medo. Muito bem. E agora, né, uma pessoa que estudou espanhol, eu já fiz uma entrevista outra vez com a Estela, que estudou francês, e aí vai falar agora no idioma que você estudou. Ai, gente, Tem mais uma vergonha pra gente você passar, querida. não acabou ainda. Fala aí, se inscreve no canal, dá o seu like e fala alguma coisa em Ela não espanhol. devia falar, gente. Não, você que estudou espanhol. Verdade. Tem que sair ainda. Gente querida, te invito a suscribirse al canal. Como se chama? Embarque comigo. É isso. Não, em sotaque de espanhol, Tá né? bom, vai. Faz de novo. Te invito a suscribirse al canal Embarque Comigo. Ah, bueno, graças! Por nada, querida, carinho. É isso, gente. Até o próximo.